Linha Internacional. 6h37, hora da gente falar com ele, Eduardo Barão. Barão, bem-vindo mais uma vez aqui no Bastidores do Poder. Temos muito assunto para falar, até porque o Trump tá dando umas voltinhas aí pelos Estados Unidos, né, Barão? E o muro ali na fronteira com o México voltou a virar assunto por aí, né? Conta pra gente. Boa tarde. Fala, Isabel. Boa tarde para você, Yuri, Bruna, todo mundo no Brasil. Esta terça-feira o Trump deixou a Casa Branca depois de um tempão, né? Depois da última quarta-feira, quando teve a invasão ao Congresso dos Estados Unidos, e foi até o Texas, na fronteira do país com o México. É uma das principais do anúncio da campanha do Trump lá atrás, promessas de campanha, justamente a construção desse muro. E nesse deslocamento da Casa Branca até a fronteira, o Trump disse que em nenhum momento incitou a violência que acabou resultando na invasão do Congresso dos Estados Unidos. Disse mais. Disse que é um absurdo ele sofrer qualquer tipo de processo de impeachment e disse que eles estão, neste momento, transformando essa situação num cavalo de batalha, numa caça às bruxas, enfim. Tirou toda a responsabilidade que teve, mesmo após ter feito com que essa multidão fosse até Washington, ter usado palavras duras, né? Lutem como nunca lutaram na nossa vida, outros termos, né? Fight like hell, né? Que não tem uma tradução tão simples assim para o português, mas de qualquer forma o Trump está tentando tirar o dele da reta. Por outro lado, os deputados democratas dizem que amanhã vão votar mesmo o impeachment do presidente Donald Trump. A gente sabe muito bem que não é tão simples assim, faltam poucos dias para Trump deixar a Casa Branca. No próximo dia 20, na semana que vem, Joe Biden vai assumir como novo presidente dos Estados Unidos. É improvável que até lá o processo passe no Senado. Na Câmara até pode ser, há uma expectativa que isso aconteça, já aconteceu no passado, já tinha sido aprovado lá atrás um primeiro processo, agora um segundo processo de impeachment contra Donald Trump, mas é improvável que isso seja aprovado no Senado, até porque o Trump deve deixar a Casa Branca na semana que vem, não haveria tempo suficiente para essa mudança. Mas outras possibilidades estão na mesa, inclusive a possibilidade de uma censura ao presidente num artigo aqui da Constituição, que ele poderia ser colocado em realidade e ele não poderia concorrer a nenhum outro cargo público lá na frente. São várias situações que estão na mesa agora. Enquanto isso, continuam as investigações de autoridades sobre aquela invasão aqui nos Estados Unidos. Bom, Barão, além das redes sociais, Twitter e afins que baniram Donald Trump aí do uso dessas redes, sites de vaquinhas também baniram campanhas para financiar os apoiadores de Trump, né? Todo mundo tentando aí fazer com que a posse de Joe Biden não seja um 2.0 do que ocorreu no Capitólio, né? Verdade, Yuri. A gente está acompanhando de perto a situação. Há, inclusive, um reforço, uma mudança completa na segurança. Há a identificação de que houve uma falha na segurança naquele dia. Não era para o Congresso estava tão desprotegido como estava e, por isso, mais de 10 mil homens das forças de segurança estão indo para lá. Você falou da vaquinha, rapaz, é um negócio inacreditável, porque no mesmo dia em que estava tendo a manifestação por lá, vários canais diferentes do Trump, de outros senadores ligados ao Trump, estavam pedindo dinheiro. Ele conseguiu arrecadar milhões e milhões com essa falácia, com essa mentira de que conseguiria virar o resultado das urnas, né? Ele pedia toda vez, pede ainda, doações. E essa possibilidade também está sendo investigada de alguma ação ilegal. Mas cada um doa para quem quer, acredita na conversa que quiser cair, e por isso o Trump conseguiu juntar milhões e milhões mesmo após ter perdido a eleição nas urnas para Joe Biden. Barão, para a gente finalizar, estávamos aqui antes de você conversando com o prefeito de Santo André. Eles decidiram que as cidades do ABC não vão retornar às aulas presenciais. E aqui está essa discussão, porque falta menos de um mês e os pais nem sabem se os alunos vão ou não voltar para as aulas de forma presencial. Como é que tá por aí? Seus filhos, por exemplo, eles já voltaram para a escola? Você teve alguma notícia? Recebeu informação sobre isso? Se já voltou, o que a escola está fazendo? Se não, qual que é a orientação? O que dá para falar de educação? Porque a gente tem tanta essa mania de falar que aqui nada dá certo, vamos descobrir como é que tá nos Estados Unidos, eles que fazem direito. Como é que tá a escola nos Estados Unidos em meio a essa pandemia?
Bruna, em primeiro lugar, você tem razão, nem tudo aqui é melhor do que no Brasil, né? O sistema de saúde, por exemplo, no Brasil funciona, daqui não existe, né? Sistema público de saúde. Mas especificamente sobre educação, aqui há uma diferença. E a diferença é muito clara. Na semana passada, meus filhos já voltaram às aulas online. Todas as escolas deram um computador para as crianças estudarem em casa, escolas públicas. Meus filhos estudam em escolas públicas por aqui. Então, todos lá atrás receberam um laptop. Doações que foram feitas de muita gente que também tem grana. Mas, respondendo especificamente sua pergunta sobre as voltas às aulas. Semana passada foi online. No final de semana, todos os alunos foram submetidos a testes para saber se contaminaram com o coronavírus nesse período de folga de final de ano, né? Então, no sábado passado, meus filhos ficaram numa longa fila, demorou pra caramba, 4 horas até conseguir fazer o teste, mas eles fizeram o teste, não estão contaminados, e ontem, segunda-feira, voltaram às aulas normalmente. Alguns colegas que acabaram testando positivo não podem retornar para a sala de aula. Então, isso tem acontecido com uma certa frequência. Sempre que tem um feriado, como no Dia de Ação de Graças, ou agora, Natal, Réveillon, na primeira semana, todo mundo com aula online. A partir da segunda semana, todos são obrigados a fazer testes. Os testes são gratuitos, né? Você vai lá, se apresenta, um lugar específico, uma hora específica, normalmente demora, porque é muita criança, mas após você fazer esse teste e dar tudo certo, volta à aula normalmente. Então, a gente sabe que no Brasil a realidade é bem diferente, nem todo mundo pode fazer teste, né? Muitas escolas não têm nem comida, né, para merenda escolar, mas enfim, essa é a realidade que a gente está vivendo aqui nos Estados Unidos. É verdade, inclusive muito foi discutido sobre isso, essa questão da comida mesmo, Barão. As crianças com a escola fechada que não tinham o que comer, a gente sabe que essa é a realidade por aqui. Sobre testes, acompanhei uma brasileira que mora nos Estados Unidos, mora na Flórida, e ela estava mostrando nos stories, no Instagram, como que era essa questão dos testes. E era só agendar por um aplicativo, você agendava, ia até o local, não precisava de pedido médico, não era caro, né, era de graça, e aí você faz esse teste, e aí alguns dias depois o RT-PCR está ali no seu e-mail com o resultado. Então, uma diferença com o que a gente vive aqui no Brasil. Eduardo Barão é correspondente nos Estados Unidos no Grupo Bandeirantes de Comunicação, ao vivo todos os dias aqui conosco no Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Barão, valeu, bom trabalho por aí. Para vocês também, bom trabalho, até mais. Valeu. Até, Barão.